Estamos de volta com o segundo bloco do Assembleia Debate. Hoje a gente fala das expectativas, das potencialidades do Vale do Rio Doce e do Vale do Aço. Atualmente, 13 etnias indígenas vivem em Minas Gerais. Muitos deles vivem à margem do Rio Doce. A gente vai mostrar agora um protesto dos índios por melhorias na saúde. O ato reuniu cerca de 190 índios de diversas aldeias de Minas e também do Espírito Santo. O ato foi em frente ao Distrito Sanitário Especial Indígena. Eles denunciam falta de combustível para os carros que atendem as aldeias. Um dos representantes dos índios tupiniquins, o cacique Toninho, disse que antes das manifestações foi feito um diálogo com a FUNAI e com representantes do Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, eles não tiveram nenhum retorno aí do pedido de melhorias na questão da saúde. E eu vou direcionar aqui a minha pergunta à deputada Celise Laviola, que é da região. Quer dizer, a questão indígena é marcante também, eles precisam de atendimento à saúde. O que a senhora pode falar dessa questão? A questão indígena é muito marcante. Nós temos no município de Resplendor os índios Krenax, né? É uma aldeia grande e eles têm uma preocupação, e aí a gente tem que voltar na questão do problema das barragens também, que atingiu o Rio Doce, e é onde eles vivem, lá na beirada do Rio Doce. Então eles vivem muito do Rio Doce, eles são muito ligados à água. Então essa também é uma questão que para eles fez toda a diferença. E claro, né, o atendimento à saúde deles que precisa ser diferenciado, né? Eles têm um atendimento próprio, têm os veículos adequados, e aí a FUNAI é que cuida da questão do índio especificamente, né? Ela é uma questão federal, é um órgão federal, e ela cuida dos índios de uma forma específica, e eles têm tido problemas, sim. Problemas aí, como você viu, inclusive com combustível para que a saúde chegue até eles. A saúde é um gargalo também para o Rio Doce? Olha, a saúde é um gargalo para toda Minas Gerais, toda Minas né? Gerais. Que todos os programas que a gente faz aqui é a questão dos hospitais regionais, o atendimento de alta complexidade. Nós hoje vivemos na nossa região um problema muito, muito sério e eu digo até triste, porque o nosso hospital regional não foi concluído, né? Não pode ser concluído, e o Hospital Municipal de Governador Valadares, ele funciona como regional. Porque ele atende todo mundo que vem. Atende todo mundo que vem, a portas abertas. A saúde lá é porta aberta, então assim, todo mundo chega no Hospital Municipal, e a nossa estrutura hoje não é suficiente para atender toda a região. Claro, não é, né? Então nós enfrentamos esse problema, a gente está até conversando, tentando um projeto junto com a Universidade Federal, que aqui está lá na nossa região, é o FJF, né, que tem a Escola de Medicina, para ver se a gente consegue adiantar fazer. Mas o projeto está sendo licitado, não sei se a licitação já concluiu, eu não tenho essa notícia, para que possa dar andamento à obra, né? Porque a obra é um projeto, tem que ser acompanhado. É um novo hospital. É um novo hospital. Está sendo construído um hospital regional lá às margens da Rio Bahia, em Governador Valadares. Esse hospital regional, no governo Anastasia, ele ficou 80% pronto. Começou e a Anastasia construiu 80% do hospital. Quando ele terminou o governo, passou para Alberto Pinto Coelho e continuou no mesmo ritmo. Quando o Alberto Pinto Coelho terminou, nos 8 meses de exercício que ele teve, havia 300 pessoas trabalhando, mais de 80% pronto. Veio o governo atual do Pimentel e não fez nada, absolutamente nada. Já há 3 anos e meio não fez nada. E o hospital regional tem um projeto de 11 hospitais regionais em Minas Gerais. Qual é o objetivo desses hospitais regionais? É conter a demanda que vem para a capital, do pessoal do SUS. E esse pessoal vive na estrada, muitos morrem por falta de assistência. No nosso caso, por exemplo, eles vêm pela 381, que é conhecida como Rodovia da Morte. Daqui a pouco vamos falar dela, porque não tem jeito, né? E não pode continuar assim. O objetivo do governo Anastasia na época era conter a demanda nas cidades pobres, por isso surgiu a ideia dos hospitais regionais. O de Governador Valadares é 80% pronto. Se ele tivesse pronto, ele atenderia em pequena, média e alta complexidade. Poderia fazer cirurgia até de coração e de cabeça, lá na região. E não trazendo todo mundo para Belo Horizonte. Mas veio o governo atual e paralisou tudo. Então a nossa região, principalmente a região leste, nós estamos falando aqui pelo Vale do Rio Doce, é extremamente carente. E nós precisamos de concluir esse hospital. Porque
Se tivesse a conclusão desses hospitais em Minas, nós não teríamos tantos hospitais fechando suas portas em Minas Gerais atualmente. O débito do governo com os municípios mineiros, só na área de saúde, é de quase 5 bilhões de reais. E as prefeituras também acabam pagando pato, né, deputada? Porque além tem questão da judicialização e tem, como a senhora falou, a pessoa vai no hospital no da cidade, que é para atender os moradores, vem gente de outros municípios. Todo mundo é atendido no municipal, em Governador Valadares, que vem da região com problemas de média e alta complexidade, porque no município eles conseguem só os primeiros atendimentos, né? Então esse é o recurso. E chega lá, como o deputado falou, muitas vezes tem que vir para aqui, né? Ou às vezes, devido à judicialização, que é muito grande hoje, né? Nós temos uma falta de UTI enorme, então a judicialização cresce cada vez mais. E aí eles vão para qualquer lugar que tenha a vaga naquele instante. Então, às vezes, eles vão muito distante. Tem casos que vêm para Sete Lagoas, vão para Divinópolis, vão para Poços de Caldas, depende de onde tem porque quando judicializa, tem que ser a primeira vaga que aparece. Justiça mandou, tem que cumprir, né, deputado? Tá, e a deputada Celis Lavioli e eu, nós temos mantido um acordo do princípio ao fim do debate, mas preciso discordar pelo menos uma vez, né? Eu vou discordar dela agora. Quando ela falou, por exemplo, na Universidade Federal, a Universidade Federal, a meu ver, ela não tem condições e nem vai concluir o hospital. Isso é obrigação do governo de Minas, concluir o hospital, porque o recurso é exclusivamente do governo de Minas Gerais, tem 80% pronto e o governo de Minas precisa concluir e entregar esse hospital, principalmente para a população mais carente da nossa região, como também dos outros municípios de Minas Gerais, dos outros hospitais de Minas Gerais, que precisam da mesma coisa. Então isso é uma questão, a saúde é prioridade absoluta e este governo atual precisa enxergar isso e não está enxergando. É preciso enxergar, nós precisamos de acudir essa situação de saúde de forma urgente. Não são só os hospitais, não. A parte de atenção à saúde, de prevenção, está sendo muito prejudicada. Os postos de saúde, as UBS, de modo geral, não estão atendendo a contento. Não, mas nós não vamos discordar, não. A conclusão tem que ser mesmo, tanto que a licitação, né? E tudo tem que correr, tem que ser mesmo pelo governo do estado. É só para que ele inicie algumas atividades até que fique concluído, para a gente não perder também o que está pronto. Mas é para que o governo do estado mesmo que faça. Pois é, deputada Celis Lavioli, mas o governo atual, o governo Pimentel, já declarou que vai fazer licitação da obra novamente. Primeiro, ele não podia ter deixado o contrato vencer. Deixou o contrato vencer, ficou 2 anos sem fazer licitação, agora que está fazendo licitação, uma licitação no Estado, leva pelo menos 4 meses, passa as eleições. No final do mandato, não vai. Deus o permita, mas acho que ele não vai fazer no final do mandato, não. Deputado, eu só preciso pontuar aqui uma situação que, por motivo de agenda, a gente não pôde trazer aqui na bancada um deputado ligado ao governo Pimentel, né? No caso do PT, ou mesmo de outros partidos ligados ao governo do Estado. Só para a gente pontuar, porque o senhor está fazendo algumas críticas, só para a gente convidou e por motivo de agenda mesmo, de fechamento, a gente não conseguiu trazer. Tá? Mas nós fomos, né, nós, o MDB, fomos eleitos na base do governo Pimentel. Agora está um pouquinho modificado, né? Não, mas a deputada Celis Lavioli tem sustentado essa posição de defesa, tem sentido isso. É porque está sem defesa mesmo. Não. Então vamos seguir adiante aqui, ó. Vamos falar de outro problema que atinge todas as regiões de Minas Gerais e no Vale do Aço, que o Doce não é diferente, que é a criminalidade e o aumento da violência. A gente vai trazer agora dados alarmantes sobre o assassinato de adolescentes em 2 cidades. Uma do Vale do Aço, outra do Rio Doce. Vamos ver. Reportagem de maio deste ano mostra que Betim é a cidade de Minas onde mais se mata adolescentes. 7,9 mortes por 1.000 habitantes. Seguida por Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ribeirão das Neves e Muriaé. Em BH, o índice é de 3,10%. O levantamento mostra que o problema deixou de ser exclusivo da capital e passa a avançar pelo estado. Os dados alarmantes foram divulgados pelo Unicef, que considera resultado aceitável dessa taxa numa sociedade pouco violenta de valores abaixo de 1. A análise geral do índice de homicídio de adolescentes revela que para cada 1.000 adolescentes no país, 3,6 correm o risco de serem assassinados antes de completar 19 anos.
Minas é o 15º estado com pior índice. Aqui, 3,2 adolescentes são assassinados num grupo de 1.000. O primeiro nesse ranking é o Ceará. Bom, estamos ocupando uma posição bem desfavorável, né? 15º estado, onde há o pior índice, onde há mais morte de adolescentes. E a gente sabe que são adolescentes negros, que não tiveram oportunidade. Enfim, é uma situação difícil que vocês estão lidando lá no Rio Doce também? Sim. A criminalidade é uma situação difícil no estado, né? É um trabalho que precisa ser feito com muito critério, porque isso não pode continuar, né? A gente tem tentado, lá em Governador Valadares, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, enquanto regionais, eles têm tentado fazer um trabalho de combate aos homicídios em geral. Um trabalho muito bom, inclusive, que eles estão fazendo com a divulgação desse trabalho, porque quando as duas polícias se unem, estão fazendo um trabalho significativo, isso impede um pouco a criminalidade, inibe a criminalidade. Então, essa turma que está hoje à frente da regional, né? O delegado regional, junto com o comandante da Polícia Militar, eles estão fazendo um trabalho nesse sentido que tem sido muito, muito importante, e Valadares não pode continuar com esses índices, né, deputado? Nós não podemos aceitar nem Valadares, nem Coronel Fabriciano, que eu vi ali nos índices apontados, primeiro Betim, depois Fabriciano, depois Governador Valadares. E o prefeito Coronel Fabriciano, doutor Márcio Vinícius, juntamente com a Câmara, com as lideranças lá da cidade, da região, eles têm feito um esforço muito grande da parte deles. Agora mesmo, recente, o prefeito doutor Márcio Vinícius me procurou, nós conseguimos um terreno para o Corpo de Bombeiros, já estão fazendo doação da nossa emenda parlamentar para a construção da sede, e assim das outras áreas, Polícia Militar, Polícia Civil, que precisam realmente de apoio. Mas é como nós estamos falando, a região do Rio Doce, como a região do Vale do Aço, são regiões que estão muito carentes. Eu não digo todas as cidades, mas a maioria, a grande maioria, está muito carente. A questão social pesa também, deputado, nesse sentido? Principalmente morte de adolescentes, né, de jovens? Não há dúvida. No governo Anastasias, no governo Aécio Neves Anastasia, havia um programa chamado Viva a Vida, que era dirigido, sobretudo, aos adolescentes, para a educação dos adolescentes, para que o adolescente seja dirigido para o caminho do bem. E este programa, infelizmente, foi abandonado no atual governo. Estou falando que é verdade e é preciso haver esse programa. Nós temos que cuidar, evidentemente, para combater a violência, da repressão, mas, em primeiro lugar, da prevenção. E a prevenção passa pela educação, por programas sociais de extrema importância, que a nossa região, infelizmente, não está contando com eles. É preciso, não só do governo do Estado, mas do governo federal, encarar com mais seriedade e não deixar por conta dos municípios uma questão tão importante quanto o combate à violência. A deputada falava aqui um pouquinho antes do programa, né, que também não tem presídio feminino na região? Não. É um problema. É um problema sério, né? Não temos. A gente tem um projeto, o atual diretor do presídio de Governador Valadares trouxe um projeto, né? E nós estamos estudando a possibilidade de ter uma ala especificamente, né, construída para as mulheres. Como que é a realidade hoje? As mulheres, então, ficam no mesmo lugar que os homens? Não, revezam, ficam em uma parte separada, mas é dentro da mesma... separada, dividido com uma parede só, mas escutando piadas de outros, assim por diante. Não tem condição. A convivência é complicada, por exemplo, para utilizar banho de sol, visitas, tem que ser alternados, né? Porque não pode ser feito da mesma forma. Então, essa é uma coisa que nós precisamos lá. Nós tivemos a expectativa de ter esse presídio feminino em Tarumirim, mas não aconteceu, né? E continuamos com unidades mistas, né? Que favorece. E a gente tem tentado, deputado, com questão a educação, nós tivemos 176 vagas para cursos técnicos na região, né? Que é exatamente uma tentativa de tirar o jovem da criminalidade, né? Então, nós tivemos 176 cursos técnicos que estão agora em andamento, né? Estão funcionando na região. E nós tivemos já no combate, nós tivemos 3 novas companhias independentes criadas da Polícia Militar, que é Guanhães. Eu até consultei o senhor porque já fica um pouco fora da minha
baixa nós tivemos em Mantena e Aimorés. Mantena e Aimorés são 2 municípios assim que você dá um passo, você está no Espírito Santo, né? Para você ter ideia, o aeroporto em Aimorés, ele é 30% Minas, 70% Espírito Santo. E o Espírito Santo é considerado uma ameaça, sim? Porque é considerado um estado mais violento que Minas Gerais? Não, ele não pode dizer nesses termos. Eu gostaria só, não é questão de querer ficar criticando o governo, mas veja você, a remuneração dos policiais de modo geral, tanto polícia civil quanto militar, quanto corpo bombeiro. O governo não está encarando com seriedade, não está fazendo os reajustes como precisa ser feito e que foram feitos no governo Anastasia. Todo mundo sabe disso. O atraso em pagamento, esse parcelamento e depois o parcelamento do parcelamento, desestimula as pessoas. Isso não pode acontecer. Em razão disso, pode acontecer aumento de violência, a questão da saúde, que vai ficando cada vez mais grave e assim por diante. A falta de recursos e investimento realmente prejudica todas as áreas. Nós tivemos também, é importante ressaltar, a implantação do primeiro batalhão de um batalhão do Corpo de Bombeiros no município de Resplendor, que tem uma estrutura muito bacana, ficou muito bom e é um trabalho muito importante, né? Porque eles também vão incentivar os jovens, eles dão aulas de natação, o espaço lá é muito bom. Então foi também uma boa conquista. Iniciativa, foi uma conquista. Bom, a gente já está caminhando mais para o finalzinho, a gente não pode falar nessa questão de logística, né? A gente começou a citar no início do programa a questão das estradas, né? E a gente tem a 381, que liga Belo Horizonte à região dos senhores e que é um grande problema, que é quantas pessoas já morreram, quantas ainda vão morrer até que se finalize essa duplicação e que fique uma estrada decente. O que vocês podem falar? Pois é, ela é conhecida como rodovia da morte e, lamentavelmente, ela é rodovia da morte. Dificilmente a gente passa por essa rodovia sem que haja um acidente. É direto e reto acidente, com as pessoas ficando invadas ou morrendo. E quantos anos tem? Eu não estou pondo culpa no governo de Minas para uma situação dessa, até porque é uma rodovia federal. Mas quantos anos tem que fica na promessa? E o que agora que falta, gente, afinal, que todo programa que a gente faz, todo ano, toda legislatura que se encerra... Você podia perguntar assim, o que pode mover essa tartaruga? Porque não falta? Falta recurso, aplicar recurso, levar a sério pela importância da obra. Porque a 381... ela não é só ligação de Belo Horizonte ao governador Valadares, até porque eu posso abrir um parênteses aqui, no projeto feito nos governos Lula e depois Dilma Rousseff, foi só Belo Horizonte, Belo Oriente. Belo Oriente, onde é que está a Senibra, não vai até governador Valadares. São 70 quilômetros que a 381 não está contemplando com a duplicação. Isso não prejudica, não é só o governador Valadares. Prejudica Conselheiro Pena, Aimorés, Resplendor, todos os municípios que, por lá de Teoflotone, todos os municípios que estão além de Governador Valadares. Agora veja você, dentro de Governador Valadares se cruzam 3 rodovias federais. A 381, a BS-116, que é a Rio-Bahia, e a BS-259, que liga Brasília a Vitória. Elas se cruzam dentro do perímetro urbano de Governador Valadares. Como é que fala a duplicação, o projeto da duplicação? Só até Belo Oriente e deixa 70 quilômetros, estreitando completamente, como se a nossa região fosse uma região desprezada. Então, primeiro é a luta para que a duplicação seja efetivamente até Governador Valadares. Depois, para que ela seja realizada o quanto antes, porque isto está entravando sobremaneira o desenvolvimento da nossa região. Não tem a menor dúvida. Como escoar a produção se não tem rodovia bastante? É um desafio para o novo governo. E nem só tem a linha férrea. Por sinal, é bom falar sobre isso, né, Zelise? Porque houve essa greve grande de caminhoneiros e os brasileiros ficaram em grande dificuldade até de alimentação, porque nós não temos linha de trem no Brasil praticamente. Não tem via férrea. O transporte é tudo rodovia. Rodoviária. Pode completar, uma dificuldade que nós enfrentamos e nós temos que passar nessa estrada. Se nós que estamos lá na região, toda a população da região tem que passar nessa estrada. Nós não temos outro caminho, né? Então, a senhora fica com medo, assim, quando vai? Porque vai direto, né? Vocês vão direto. Toda semana. Toda semana. Eu já tive a oportunidade de passar, a gente fica com muito medo, é muita curva, é muito estreito. E nós temos uma dificuldade, né, que a gente está até querendo trazer para um debate aqui na Assembleia, que é o preço que a empresa que faz, a aérea que faz Governador Valadares, cobra uma passagem para Governador Valadares. É mais caro do que uma passagem para o exterior. Nossa. Então, a gente não tem como. Costumam cobrar
R$ 1.900 uma passagem. Só a Quem ida. tem condição de pagar R$ 1.900 para ir daqui a Isso é um Valadares? absurdo. E é e só a ANAC ida. não tem previdência nenhuma. É uma discussão a ser É trazida monopólio, então eles abusam do monopólio, não é isso, deputada? Abusam do monopólio. Abusam. E assim, a gente não tem condições. O máximo que a gente pode fazer, e que o preço já é alto, é ir até Ipatinga. Lá a gente tem que alugar um carro para chegar na nossa região. Exatamente. É complicado. É muito complicado. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente deu uma passeada mesmo pelas questões, pelas diversidades, pelos problemas, pelas possibilidades de melhora da região. Esse era o objetivo do nosso programa. Se vocês quiserem completar mais alguma coisa, à vontade. Bom, ela começou, eu vou deixar que ela termine, que tem preferência mulher, mas eu gostaria de considerar a questão da saúde e também o SAMU regional, que é extremamente importante, né, deputada Celina Viola? Parece que tem mais de 20 ambulâncias prontas para ir para a região e não vão, porque esse programa não está sendo desenvolvido pelo governo atual. As questões básicas de desenvolvimento da nossa região se prendem, a meu ver, em resumo, à SUDENE, integração da nossa região à SUDENE, duplicação da 381, que é fundamental e urgente, assistência à saúde, conclusão principalmente do Hospital Regional de Governador Valadares, SAMU regional e um apoio maior ao pequeno produtor rural, ao produtor rural da nossa região que precisa e que dá um impulso maior ao desenvolvimento do Vale do Rio Doce e de Minas Gerais. Tá, joia. A nossa grande produção lá são exatamente dos pequenos produtores, né? Eles fazem um trabalho muito importante para a nossa região, precisam realmente ser valorizados. Aliás, nós precisamos de políticas que valorizem quem produz, né? Essa eu acho que tem sido a grande dificuldade, não só do estado de Minas, como do país, é a falta de política que incentive a produção. É isso que a gente precisa para desenvolver. A nossa região tem muito potencial, o nosso povo merece e nós acreditamos que vamos ter vez, nós continuamos acreditando que vamos ter vez. E por isso a gente está aí na expectativa, quem sabe a gente até vai ter alguém do leste de Minas com coragem de enfrentar e assumir esse desafio, porque não vai ser fácil governar Minas Gerais daqui para frente. Essa questão econômica está pesando muito. Deputados, muito obrigada. Então, vocês viram, vocês de casa, que os deputados falam com muita propriedade mesmo, porque estão próximos às regiões, estão próximos aos moradores, sabem o que precisa fazer para melhorar e para desenvolver as regiões de Minas. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Viu, Kate? Muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Tá, joia. E você de casa, muito obrigada pela audiência. Até o nosso próximo programa.